procurar ser bem prático com os irmãos e com a igreja essa noite, até porque o assunto nos sugere uma praticidade como igreja. Eu quero ir direto ao ponto essa noite e exortar os irmãos a pensarem sobre a importância de nós sermos fiéis no envolvimento, no congregar com a nossa igreja. Eu lembro de um tempo em que frequentar a igreja era algo natural para a maioria dos cristãos. Era simplesmente parte da vida. Então, quando falava assim, de ir para a igreja, de congregar, era algo intrínseco, algo que já estava no coração do crente, no coração do cristão. Eu cresci vendo os meus avós sendo fiéis ao Senhor, indo todos os dias para a igreja, no escola dominical, culto, depois culto à noite, e eles não falhavam. E eu vi isso na minha mãe também, na minha irmã, e depois eu passei a parte da minha juventude, depois que eu me converti, sendo fiéis a todos os cultos. Lembro que frequentava as reuniões de jovens, inclusive comecei a pregar nas nossas reuniões que tínhamos na nossa igreja, ali na Baixada Santista, e era normal isso, até para os jovens, não faltar nos cultos, estarem presentes em todos os envolvimentos, todas as programações, todos os grupos que a igreja tinha, nos cultos nos lares. Era normal isso, era normal servir em todos os ministérios da igreja. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que até mesmo aquelas pessoas que estavam ao meu redor, elas começaram a deixar de frequentar a igreja, e isso acontecia como se fosse algo natural, ou pelo menos natural na vida daqueles que eram servas do Senhor, natural na vida dos cristãos, quando na verdade não deveria ser. As pessoas começavam a se afastar da igreja institucional, ou seja, a igreja que possui os membros, uma lista de membros, que possui os seus pastores ou o seu pastor, que segue um regimento interno, que tem um compromisso. E que as pessoas, ao longo do tempo, e isso foi se intensificando até chegar nos dias de hoje, as pessoas se afastarem da igreja e acharem que não é preciso mais da igreja para servir o Senhor. Talvez você conheça alguém assim, sim ou não? Como eu conheço, de alguém que estava bem perto de mim e que foi se afastando aos poucos da igreja, porque passou a achar que não era mais necessário conviver na igreja e que poderia servir a Deus sem estar na igreja. Se você não conhece alguém assim, talvez essa seja a sua própria história, eu não sei, talvez passou por um momento assim, ou esteja passando por um momento assim hoje. Está aqui, mas no seu coração pode ser que você esteja pensando, eu poderia estar em casa servindo a Deus lá mesmo, na minha casa, sem estar precisando ouvir esse pastor pregar, porque afinal de contas eu clico num vídeo no YouTube, aparece um monte de pastor trazendo uma mensagem. Então para que eu vou à igreja? Se eu posso servir a Deus do sofá, da minha televisão, do meu computador. Lembro que um irmão bem experiente, irmãos, que inclusive investiu a vida dele na minha vida, quando eu estava na igreja e que passei por algumas dificuldades. Esse irmão era muito fiel. Eu lembro de estudar a Bíblia com ele, sentar na mesa, em torno da mesa da casa dele, e nós abrirmos a Bíblia e estudar. Ele me ajudou bastante. Até que um dia, não lembro se eu já estava casado com a minha esposa aqui, e eu fui na casa dele, lá na nossa cidade, em Cubatão, depois que ele já tinha se afastado da igreja, e ele começou a conversar comigo, e ele disse assim para mim: pastor, esse negócio de ser batista, e se referiu à denominação, né? Lá, porque a gente tem o batista independente, batista regular, batista da convenção, e ele fazia parte, como eu fazia, de um batista
também que tinha um sobrenome desse. E ele disse assim: olha, pastor, esse negócio de ser batista assim não dá mais certo, isso já era, isso é negócio da idade média, isso acabou, não precisa mais. Todavia, irmãos, a família desse irmão passaram a não fazer mais parte daquela igreja que nós fazíamos institucionalizada. Todos eles se desviaram, todos eles não estão mais na igreja, e todos eles carregam o nome agora de desigrejados. Eu sirvo a Deus, mas eu não estou mais dentro da igreja. Eu não preciso mais disso. E esse nome, irmãos, desigrejados, tem tomado conta do movimento cristão evangélico nos dias de hoje. Eu sou um desigrejado, mas eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu ouço a minha pregação, eu só não estou na igreja. Mas eu me reúno em outros lugares, com outras pessoas, mas aí eu fico perguntando, que desigrejado é esse? Porque a partir do momento que você não se reúne como nós aqui, mas se reúne em um outro grupo menor, que seja 5, 6 ou 10, já formou uma igreja. Mas se institulam como desigrejados. E a pergunta aqui, irmãos, é a seguinte: será que é possível seguir Jesus sem estar envolvido em uma igreja local? Será que é possível isso? Ou será que nós estamos perdendo algo essencial quando nos afastamos da comunidade cristã? A verdade é que nós vivemos em um tempo, e que, repito, onde cada vez mais cristãos se identificam como desigrejados. Muitos deixaram de frequentar a igreja, não porque abandonaram sua fé, mas porque na igreja tiveram diversas desilusões com a própria instituição chamada igreja. Desiludiram com o líder, com o pastor, desiludiram com o irmão fulano que está ali na igreja, não conseguem se conectar mais porque não querem estar debaixo de um regimento interno ou de um estatuto, não se conformam mais com o modelo tradicional de igreja, e então desistem, vão embora, não se encontram mais reunidos assim como nós, mas se intitulam cristãos, são os desigrejados, servem a Deus aonde eles estão e da forma que eles acham que deve servir. Ou você também pode conhecer alguém assim, que diz o seguinte: eu amo a Jesus, mas eu não preciso da igreja. Conhece alguém assim ou não? Eu conheço, eu amo a Jesus, mas eu não preciso da igreja. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar em outro lugar qualquer. E é interessante, irmãos, que essas pessoas que dizem não gostar da igreja, ou que não precisam da igreja, chamados desigrejados, quando você pergunta para eles assim: olha, por que você deixou de ir à igreja, mas ainda assim continua buscando a Jesus em outro lugar, mas não está na igreja como nós estamos? Eles listam uma série de pontos. Por exemplo, eu tive frustração com a burocracia. Eu vou na igreja, é muita burocracia, vestimenta desse jeito, é música desse jeito, é o outro que me cobra desse lado, é uma hierarquia de gente, tem o pastor tal, o outro pastor tal, o outro pastor tal, daí tem um diácono fulano de tal, daí tem uma diretoria, daí tem não sei quem mais lá, e eu não concordo com isso, e por conta disso eles foram embora. Outro ponto que essas pessoas dizem é o seguinte: para que eu vou fazer? Eu vou fazer o que numa igreja se eu chego lá, tem muita manipulação financeira, emocional? Ficam lá insistindo que eu tenho que dar dízimo, que eu tenho que dar oferta. E por conta disso eu não vou ficar lá. O dinheiro é meu, eu faço com o que eu quero com o meu dinheiro. Eu prefiro estar em outro lugar e não numa igreja, num local que me cobre tudo isso.
Eles dizem que a igreja institucional não é necessário para a caminhada espiritual. Afinal, todo mundo serve a Deus da forma que quer e na onde que quer servir. Preferem formas de comunidade e espiritualidade menos tradicionais. Eu até creio, irmãos, que as pessoas ficam aonde elas gostam e aonde elas acham que devem ficar. Nós até cremos que existem, e nós oramos por isso, que existem as pessoas certas para o TBM, que aqui chegam, ficam no nosso meio, da forma que nós gostamos, amamos, e ficam aqui porque amam a forma da nossa igreja. E do mesmo jeito existem outras pessoas que gostam de outras formas, de outros modelos de igreja. Nós temos e vivemos nessas gerações mais pós-modernas, chamadas de millennials ou a geração Z, que inclusive já estão passando os milênios e a geração Z, já está chegando uma outra geração mais hipermodernizada, que querem outros tipos de igreja. Mas igreja mais tranquila, eles dizem, mais liberais. Eu posso, então para que eu vou ficar numa igreja que fica aí pegando no meu pé, cheia de regras e de instituições que me prendem, ou de uma instituição que me prende, e não querem. E aí começa a se formar esse grupo de pessoas chamadas de desigrejados, servem a Cristo, mas não querem estar debaixo da instituição igreja. E afinal, a fé pode até ser nutrida online. Eu disse aqui para você, a gente acessa o YouTube, acessa o Facebook, acessa outro tipo de rede, e você acha lá alguém pregando a Bíblia. Você acessa outro lugar, você encontra um grupo de louvor cantando. Você acessa um outro tipo de site, você encontra lá um tipo de hino mais tradicional. Então, se tem essa forma de nutrição online, para que eu vou me envolver numa igreja para quê? E esse grupo, irmãos, de pessoas chamadas de desigrejados, a cada dia cresce mais, a cada dia se desenvolve mais. E o mais interessante é que nesses grupos de desigrejados existem pessoas que saíram do nosso meio. Quando eu digo do nosso meio, eu não estou falando da nossa igreja, mas eu estou falando do nosso meio conservador e tradicional, porque se entristeceram com a igreja, porque acham dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, e foram embora e estão servindo a Jesus da forma que eles acham que deve servir. Uma grande quantidade de cristãos, irmãos, desiludidos com a igreja, preferem viver a sua fé de forma individual, em pequenos grupos fora da igreja institucional. Mas aqui eu chego à pergunta central: o que a Bíblia nos diz sobre isso? É preciso da igreja? Ou eu posso servir a Jesus de outra forma mais tranquila, vamos dizer assim? O que a Bíblia diz sobre isso? Como a gente pode, irmãos, navegar por essas águas aí de desilusão? Porque tudo isso que eles dizem aqui é uma desilusão, não é nada disso é verdade. São desculpas esfarrapadas de pessoas que não querem prestar contas, que não querem estar debaixo de uma liderança, por exemplo. Mas o que a Bíblia nos diz? Como que a gente pensa sobre isso? Como que nós podemos viver plenamente da forma que Jesus quer que nós vivamos? Então, essa pergunta, ela nos leva a considerarmos sobre o real papel da igreja. Como que ela funciona? O que Jesus, o que Deus estabeleceu acerca da igreja? Para nós respondermos essa pergunta, irmãos, nós precisamos abrir a Bíblia. Porque é na Bíblia que nós temos as respostas para as nossas vidas. Será que a Bíblia nos diz que é preciso de igreja?
Então eu quero, com os irmãos, abrir a Bíblia e responder essa pergunta. É preciso da igreja ou você pode ser um desigrejado e viver servindo a Cristo da maneira que você acha que é correta e certa? Um texto que nós iremos refletir agora é o texto que nós lemos na introdução deste culto. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, aonde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, onde ele fala sobre o papel da igreja, aonde ele fala mais especificamente nesse texto de 1 Coríntios 12, de 12 a 27, sobre a igreja como o corpo de Cristo. E ele começa no versículo 12, dizendo assim, 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que Paulo nos lembra aqui, irmãos? Paulo está nos lembrando que nós somos um corpo, e que um corpo, ele possui diversos membros. A partir do momento que esse corpo ele é multifacetado, se você põe um braço para lá, outro braço para outro canto, uma perna para o outro, a cabeça lá para o outro lado, o que acontece, irmãos? O corpo começa a deixar de ser corpo. Um corpo, para ser verdadeiramente um corpo, os seus membros precisam estar unidos, vivendo no mesmo lugar e compartilhando das mesmas ideias e dos mesmos princípios. E Paulo, ele continua dizendo no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quando você junta os membros do corpo, que são muitos, esse corpo, ele começa a funcionar ordeiramente. Por quê, irmãos? Porque você, eu, como membros desse corpo, que é a igreja, temos a nossa função. E cada um de nós, uma função diferente do outro. Isso forma a igreja, irmãos. A igreja é o corpo cujo Cristo é o cabeça, e a cabeça que determina, que manda, e onde nós reunidos exercemos o nosso dom, o nosso talento para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Quando esse corpo ele começa a ser mutilado, não tem como ser a igreja real do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos respondendo a essa pergunta: é impossível ser igreja fora da igreja. Para você ser igreja, você precisa participar do corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ponto-chave de Paulo aqui, irmãos, é que a igreja não é apenas um lugar que nós frequentamos, mas a igreja é quem nós somos. A igreja não é o templo, mas a igreja é você. A igreja é uma comunidade que se conecta dia após dia. Sem essa conexão, não existe igreja. Como que a gente desconecta um corpo para vários lugares, para várias partes, e continuamos sendo um corpo? É impossível. Para que haja essa conexão, os membros precisam estar juntos. Cada pessoa desempenha um papel importante. Estar fora da igreja, irmãos, da igreja institucionalizada, essa que nós fazemos parte, aqui em Ribeirão, TBM aqui, estar fora da igreja local, onde nos reunimos para servir a Cristo, aonde Deus estabeleceu este lugar, é como um membro do corpo se separar de todo o resto e perder a sua função.
Ainda é parte do corpo, a pessoa que se separa, mas perde a sua funcionalidade e o seu propósito. A pergunta: onde que a pessoa dotada pelo dom que Deus deu, ela consegue desenvolver esse dom? Qual que é a resposta, irmãos? Na igreja. É impossível ser igreja multifacetada. Esse negócio de desigrejado não acha respaldo, irmãos, na palavra do Senhor. Mas o texto de Paulo acerca da igreja não fica só aqui em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Mas também Efésios 4, de 11 a 13, diz o seguinte. Efésios 4, de 11 a 13. Diz assim os versículos. E ele mesmo, ele quem? Jesus. O que ele fez, irmãos? Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Existe uma diferença aqui no original em que a Bíblia foi escrita, no grego, que pode ser pastor-mestre, não tem o E. Mas independente disso, é o pastor que ensina. Quando Paulo coloca esse texto para nós aqui, irmãos, diz o texto que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, para pastores e doutores, com qual propósito? Com qual propósito, irmãos? Versículo 12 responde para nós: querendo o aperfeiçoamento da igreja. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, para aqueles desigrejados que não gostam de pastores, que não gostam de líderes, que são aversos à autoridade instituída por Deus na igreja, nós precisamos arrancar essa página da Bíblia. Eles precisam fazer isso. Porque olha o que o texto diz, que Jesus Cristo instituiu pastores para a liderança da igreja. E quando uma pessoa diz que sai da igreja porque não concorda com liderança, com pastor, o que ela está fazendo, irmãos? O que ela está fazendo? Se rebelando e indo contra a palavra do Senhor, onde Deus diz que Ele instituiu, Jesus instituiu pastores, líderes para o cuidado da igreja. Daí a pessoa quer ir servir a Deus em qualquer lugar, fazer grupos por aí, onde não tem ninguém que lidere, que mostre o caminho, porque cada um quer fazer da forma que acha bem fazer. Então esse negócio de desigrejado, irmãos, é uma falácia pós-moderna, e que vai totalmente contra a palavra do Senhor. O versículo de 4 Efésios, de 11 a 13, continua dizendo, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que Deus estabeleceu pastores e mestres? Líderes para a igreja, para a edificação da igreja, do corpo. Então, igreja existe, irmãos. Igreja é de Deus. Jesus estabeleceu a igreja para que nós participemos dela. Nós não temos, as pessoas não têm autoridade nem liberdade para desfazer o que Deus instituiu. A igreja foi fundada pelo Senhor em Atos 2 e se desenvolveu ao longo de toda a história e permanece até os dias de hoje. Era a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, e aqui nós estamos no TBM de Ribeirão Preto, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Paulo, aqui, irmãos, nos mostra acerca dos dons espirituais, quando ele diz: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, ou pastor-mestre, ou pastores e doutores, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo diz assim, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Mais uma vez a ideia de
de koinonia, de comunhão, de igreja, unidade da fé. Igreja tem a ver com unidade. E ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é acerca dos propósitos dos dons espirituais para a igreja. Ele fala de homens dons, que Deus estabeleceu para servir a igreja, para que a igreja alcance a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Você percebe que não tem como viver o cristianismo sem igreja? Não tem como. A comunidade da fé, a igreja, é essencial, irmãos, para nos moldar. E eu digo para os irmãos, falando da minha própria vida, se não fosse a minha igreja, aonde eu nasci, me converti, me rebelei, fui disciplinado e tratado, se não fosse a minha igreja, eu não estaria aqui hoje. Porque foi por meio do meu pastor e da minha igreja que o Senhor me tratou e restaurou a minha vida. Se eu tivesse num grupo de desegrejado, isso jamais teria acontecido, porque não teria estabilidade e nem intelectualidade cristã para tratar da vida de uma pessoa. Só a igreja restaura vidas, irmãos. Só a igreja trata, molda. E eu, inclusive, dou graças a Deus por estar fazendo parte desta igreja. A igreja, ela nos corrige. A igreja, ela nos ajuda a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Sem essa comunhão aqui, irmãos, que nós estamos e que vivemos diariamente, nós nos tornaremos vulneráveis. Quando você toca fogo na churrasqueira, coloca lá o carvão, tem vários tipos de acender a churrasqueira, né? E tem uns que acendem com óleo, outros tacam álcool e jogam o palito de fósforo em cima. Tem uns mais especializados do que o outro, né? Tem gente que todo jeito de acender. Mas depois que acende, está lá pegando fogo na brasa. Se você for lá com um apetrecho lá, com um alicate, sei lá, com uma pinça, pegar uma brasa daquela e tirar daquele meio, levar para longe e deixar lá, o que vai acontecer com essa brasa? Vai o quê? É a mesma coisa quando um crente sai da igreja, ele se apaga. Enquanto nós estamos na igreja, irmãos, nós estamos acesos. Deus está tocando fogo nesse negócio, no bom sentido, não é esse fogo pentecostal por aí não, mas é fogo no bom sentido, irmãos, de nos mantermos acesos para servir o Senhor. Vivificados. Por isso que é preciso da igreja. Sem igreja, você não consegue isso. Você não consegue viver dessa forma. Agora, pense na sua trajetória, na sua jornada. Talvez você esteja aqui hoje e está aqui, mas se sentindo distante da igreja. Sabia que isso é possível? Está na igreja, mas ao mesmo tempo está distante da igreja. Está só a carcaça aqui, só fazendo número, só na arquibancada, olhando o time jogar, mas na verdade está fora de campo, está desconectado, né? Então pensa na sua vida. Será que você está aqui hoje, mas está se sentindo distante da igreja? Ah, eu não, pastor, mas eu conheço alguém assim. Eu também. Talvez você tenha se ferido com a igreja, porque alguém te falou algo, o pastor te disse algo, o irmão olhou para você de rabo de olho, aquela irmãzinha falou algo de você que não era para ter falado, né? Porque a outra te achou mais bonita do que a outra e você ficou zangada, né? Porque, enfim, e você se machucou com isso. Não sei se é o seu caso, se você está ferido ou ferida com a igreja, ou simplesmente você perdeu o desejo de fazer parte da igreja local. Eu não quero mais fazer parte do TBM. Eu até posso te entender até certo ponto,
de repente, pelo que aconteceu. Até entendo, irmãos, que as feridas são reais, muitas vezes causadas pela igreja. Entendo que as frustrações são reais, mas também nós precisamos lembrar que quando nos afastamos da igreja, nos afastamos de algo que Deus projetou para o nosso bem, irmãos. Independentemente das imperfeições que acontecem aqui dentro, seja com o pastor ou com qualquer outro membro, a igreja ainda é a instituição, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que Ele levantou e te colocou para tratar da sua vida. Enquanto você está na igreja, sabe o que acontece? Você está protegido. Sabe como um guarda-chuva? Eu acho que... Muda o slide aí para mim, irmão, por favor. Quando você sai na chuva, e você pega um guarda-chuva, enquanto você está debaixo dele, você está protegido, sim ou não? O máximo que vai acontecer é molhar o seu pé, a barra da sua calça, mas a maior parte do corpo está protegido. Eu escutei de um pastor um dia que a igreja é como um guarda-chuva. Enquanto você está em comunhão com ela, e na igreja, você está debaixo do guarda-chuva protetivo de Deus. Mas quando você sai da igreja, é como sobre você viesse uma enxurrada de perigos espirituais para a sua vida. Você fica à mercê. Mas quando está na igreja, o guarda-chuva de Deus está te protegendo. A igreja pode ser que tenha nos magoado, mas a igreja, irmãos, é a instituição que Deus levantou para cuidar da nossa vida. Não saia da igreja. Quando eu estou falando igreja, não é você sair desse templo, porque a gente sai todo dia aí e entra, né? Quase. Mas é dessa comunhão aqui, da igreja que somos nós. Não saia da igreja. Você vai perder parte da sua vida. Se você já foi ferido por uma igreja, ou por esta igreja, lembre-se que a igreja é composta de pessoas falhas. Tá bom, irmãos? Não sei se era essa notícia que você queria ouvir, mas você não vai achar perfeição em mim, nem no pastor Rômulo, e nem no pastor Carlos, e nem em qualquer outro líder, e nem em qualquer outro irmão. Porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas. Imperfeitas. Mas Deus nos chama a sermos parte de algo maior do que nós mesmos. Sabia disso? Porque quando eu começo a ver muitas imperfeições, eu estou pensando em mim mesmo. Mas Deus nos chama para irmos além de nós mesmos. De prestar atenção na igreja como a nação do Senhor, como o povo do Senhor. Talvez seja a hora de dar uma segunda chance. Não para a instituição, mas é essa ideia de comunidade, de viver juntos, de conexão, de amar uns aos outros. Mas você precisa desenvolver e viver a fé que Deus deu em comunhão. O importante, querida irmã, é você não seguir sozinho. Uma ovelha, quando está junto do rebanho, ela está protegida. Mas se ela desvia, ela se torna presa fácil dos animais ferozes. O importante é você não seguir sozinho. O que está impedindo você de se conectar novamente com a sua igreja? Eu repito, você pode estar aqui, mas ao mesmo tempo pode estar longe. Deus quer você de corpo, alma, cabeça, espírito. Quer que você se jogue, quer que você vista a camisa da igreja. O que está te impedindo de você realmente se jogar e se conectar e servir a Deus na sua igreja? O que está te impedindo? Como é que Deus pode usar a sua vida em comunhão com outros irmãos hoje? Qual é o fogo que Deus está precisando acender no seu coração? Aonde é que Jesus está precisando tocar?
O que é que Jesus está precisando mudar? A igreja, irmãos, não é qualquer coisa. Sabia disso? A igreja não é o Rotary Club. Você paga uma mensalidade. Ou qualquer outro clube que você paga uma mensalidade, vai lá, toma um banho de piscina, faz uma sauna, depois você chega lá no presidente do clube, começa a exigir um monte de coisa, porque você paga, faz aqui, tem os seus compromissos lá. A igreja não é um clube. A igreja não é uma empresa. Embora possua administrações parecidas com a empresa, não é uma empresa. Sabe o que é a igreja, irmãos? Alguém adivinha? O que é a igreja? A igreja é o corpo de quem? De Cristo. É sério isso, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Você é a igreja, você é parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos chama para estarmos juntos, sermos família, servirmos uns aos outros. Sabemos que não é fácil, sabemos que há frustrações e feridas, mas se permanecermos isolados, perderemos oportunidades de experimentar o maior de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, na igreja. Eu quero encerrar te pedindo para você reconsiderar o papel da igreja na sua vida. Por que a igreja é importante para você? Reflita, irmãos, como você pode contribuir para a igreja. Reflita sobre como suas imperfeições têm dificultado o caminhar da igreja. Mas reflita também sobre como seus talentos e dons podem ajudar o caminhar da igreja. Se você está aqui essa noite e não faz parte de uma igreja, eu tenho uma notícia para te dar: procure uma, porque é por meio da igreja que Deus guarda as nossas vidas, nos protege, nos dá crescimento espiritual. Irmãos, eu quero te dizer algo, você sabe qual que é a instituição que mais transforma vidas no mundo? Qual que é? A igreja recupera drogado, transforma prostituta, salva o ladrão, transforma aquele que não era nada em alguém. A igreja emprega pessoas e por aí afora. Se você não fazer parte de uma igreja, ou fizer parte de uma igreja, você está perdendo as bênçãos de Deus para a sua vida. Então, procure uma igreja. Se você está nessa igreja, mas está desconectado dela, procure se conectar com ela. Se vincular com a sua igreja. Você me pergunta assim: pastor, mas como que eu posso fazer parte de uma igreja? É fácil, se você não fez ainda. Jesus disse que Ele é o alicerce da igreja. Conversando com Pedro, uma certa oportunidade, Jesus disse: sobre esta pedra, não sobre aquela que é Pedro, mas sobre esta que é ele, eu edificarei a minha igreja. Para você fazer parte da igreja, eu disse que é simples. É só receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você é batizado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo te batiza na igreja. E você passa a fazer parte desta instituição, que é Nação Santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E Deus, que é dono dessa propriedade, cuida dela e cuida da sua vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se ainda não fez. Pastor, eu já entreguei, mas eu quero renovar os votos com a minha igreja. Se coloque de joelho, peça perdão. Senhor, me perdoa, porque eu ataquei a minha igreja, falhei contra a minha igreja, e eu quero agora restabelecer os meus vínculos com a minha igreja. Me perdoa. E deixe de falar mal da igreja. E deixe de falar mal dos líderes da igreja.
Fale bem. Nós somos imperfeitos, mas fale bem. É a igreja que Deus colocou você para servir. É aqui, é TBM de Ribeirão Preto. Irmão Geraldo vai lá para o TBM de Goiânia. É a igreja local que Deus colocou ele lá, por enquanto, porque depois ele vai vir embora para cá. Mas cada um tem a sua igreja. Se há algo que está te bloqueando, ore sobre isso. Tá bom? Ore sobre isso. Se você está afastado, dê o primeiro passo em direção à reconciliação. Seja por meio do perdão ou de um novo recomeço. Se você não faz parte da igreja, pode fazer recebendo Jesus como seu Salvador. Juntos somos mais fortes. Juntos somos a igreja. E juntos somos o corpo de Cristo. Como Paulo disse, somos membros de um mesmo corpo. Cada um tem o seu dom particular para servir nesse corpo. Querido irmão, irmã, seja uma bênção na vida da sua igreja. E jamais pense em ser um desigrejado. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é coisa do coração do homem, do coração pecaminoso, dos movimentos mais pós-modernos. Isso não existe. E o que existe é a igreja do Senhor que você deve fazer parte. E permaneça nela, tá bom? Se reconcilie com ela e faça o melhor para que a sua igreja se desenvolva. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe como igreja e que o Senhor nos ajude a cada dia sermos uma igreja abençoada. Juntos somos mais fortes, juntos somos a igreja, vamos ser o corpo de Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar.